rochas magmáticas, elas são derivações do magma, né? Quando a lava é expelida para fora, olha aqui, a lava vai resfriar aqui na superfície do solo, né? E esse magma, ele vai se tornar num tipo de solo, como a gente propriamente está vendo nessa imagem. Vamos aqui marcar os termos mais importantes, né? As rochas magmáticas ou ignéias podem se formar quando a lava esfria e fica sólida. Assim, pode se originar dentro da crosta a partir do magma, como eu havia falado para vocês. A parte escura, mostrada na figura abaixo, é um fragmento de uma rocha conhecida como basalto, tá? Ela se formou na superfície da Terra com a solidificação da lava, né? Isso que é expelida aqui pelo vulcão e em erupção nos seus momentos de atividades sísmicas, ok, meus amores? Deixa o tio ver se o tio apaga aqui. Então, já temos um exemplo de rocha magmática, né? O basalto aí sendo utilizado. Olha um exemplo no nosso dia a dia, meus amores. Nós temos uma calçada sendo totalmente utilizada pelo basalto, né? Totalmente construída, totalmente formada pelo basalto. Ok? Página 22. Outra rocha de origem magmática é o granito, como a gente viu na página 18. Resistente e durável, ele é utilizado na pavimentação de ruas, em esculturas, bancadas e pias, pisos de construção e etc. Olha aqui um outro exemplo da utilização de rochas magmáticas. Ao contrário do basalto, o granito se formou ainda no interior da Terra, como resultado de um lento processo de resfriamento e de solidificação do próprio magma. As rochas magmáticas formam a maior parte da superfície terrestre. Por que eles afirmam isso? Nem sempre o planeta Terra teve esse formato que ele tem hoje, e justamente é que a gente estudou lá no processo de deriva continental, né, na movimentação dos continentes. Então, quando a gente fala de formação do solo, de estruturas do solo, elas ao longo do tempo, né, a partir da Terra, da formação da Terra primitiva, a partir de movimentações do solo, a partir de ações do interperismo, ou até mesmo a partir de ações humanas, o solo começou a modificar-se, né? Então, o que a gente tem hoje, essas rochas que nós utilizamos hoje, muitas das vezes faz parte da nossa própria ação sobre o meio ambiente. Vamos agora para o nosso terceiro desafio, né, gente? A classificação de rochas sedimentares, né? Olha aqui no nosso desenho, a gente pode perceber neste desenho que rochas sedimentares, elas são formadas a partir de fragmentos compactados de outros tipos de rocha. É muito comum nós encontrarmos também em rochas sedimentares os fósseis, né, conservados ali. Nós já estudamos que os fósseis eles têm grande valor no processo evolutivo, né, no comparativo da evolução de todas as espécies aí que vivem e que já viveram sobre o nosso planeta. Vamos às marcações? As rochas sedimentares são formadas por grãos de outras rochas que se depositam em uma camada, em camadas e se unem. Vamos ver como isso acontece? Através da chuva, do vento, da água dos rios, da onda do mar, de variação de temperatura, de seres vivos como fungos e bactérias. Todos esses fragmentos desgastam e aos poucos as rochas quebrando-as vão se quebrando e se tornando em pequenos grãos. Esse processo de desintegração das rochas é chamado de interperismo, né?
o processo que ela vem sofrendo ao longo do tempo e vem quebrando. Então você observa na nossa imagem aqui, ó, que eu tenho rocha fundida, rocha firme, logo depois ela vai se fragmentando. Fora que, para chegar a esse momento, ocorreu muitas movimentações horizontais, né, do solo propriamente dito. Então os ventos, a água da chuva transportam os pequenos grãos de minerais, também chamados de sedimentos, até rios e outras estruturas, transformam em estruturas compactadas, né? Vamos continuar, gente. Além disso, a água vai transportando os minerais, deixam os grãos grudados ou cimentados um sobre o outro. Surge assim a rocha sedimentar. Mas não se esqueça, isso leva milhares ou até milhões de anos para acontecer e continua ocorrendo enquanto a rocha existir. Acompanhe a figura abaixo o processo de formação dos sedimentos. Olha que bacana, gente. Aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo. Olha que bacana o nosso livro. Não deu certo. Só um minutinho, defeitos técnicos. Olha aqui, a ação do intemperismo. Olha aqui, gente. Você vai ter a ação da chuva, né? A ação da chuva e dos ventos dessa parte mais alta, dessas montanhas ou cordilheiras aqui. Essa chuva vem distribuindo esses grãos sobre a superfície do solo mais baixo, né? Você observa pequenos córregos ou rios, acho que é córregos, aqui não sei, não sou de geografia, né? Não sei direito. E vem distribuindo esses grãos para todas as partes do solo e vem levando até os rios. E olha como que forma, olha essas camadas aqui, gente. Cada camada dessa é formada por minerais que foram distribuídos ao longo de milhares e milhares de anos. Na formação das rochas sedimentares, as camadas sucessivas podem cobrir também restos ou vestígios de plantas e animais denominados fósseis. Lembra que o tio falou para vocês sobre os fósseis, né? Eles demonstram vestígios da evolução, eles demonstram também como que era o ambiente na Terra primitiva ou em outros períodos do desenvolvimento da Terra. E eles vão também demonstrar o processo de evolução dos seres vivos. Gente, um outro exemplo de rochas ou de estruturas sedimentares, nós temos o arenito e argilito, né, que são também desintegração, que elas desintegraram do granito, quebra, né, de moléculas. Na figura abaixo você pode conhecer grandes montes de areia que existem em certas áreas do litoral brasileiro. Eles são conhecidos também como dunas. Esse é um exemplo dos Lençóis Maranhenses, um local maravilhoso de se conhecer, tá? Você que já teve essa oportunidade sabe do que eu estou falando, tá? Areias e dunas não são rochas, né? Areia e dunas não são rochas, e sim partículas de rochas. Olha, uma coisa muito importante. Areia e dunas de areia não são rochas, e sim partículas dessa rocha. O arenito se forma quando grãos de quartzo se depositam no fundo do mar ou depressões que ficam submetidos ao aumento da pressão de temperatura da ação de águas do subterrâneo. Os grãos ficam cimentados, endurecidos e formam arenito, formam rochas sedimentares. Tá? Tranquilo até aqui, está tudo bem. Olha aqui, gente, os exemplos. Olha, exemplos de arenito, né?
O local em Vila Velha. Vamos lá. A desintegração do feldespato, um mineral encontrado no granito e em outras rochas, pela água da chuva da origem à argila. O argilito ou rocha argilosa formam-se pelo depósito de grãos de argila, que são muito finos, que são os grãos de areia. Veja na imagem abaixo. Olha aqui, gente, os pequenos grãozinhos brancos. Outro exemplo para a gente, o calcário. O acúmulo de esqueleto, conchas e carapaças de animais aquáticos ricos em carbono, em carbonato de cálcio, um tipo de sal mineral, pode formar outra variedade de rocha sedimentar. Olha que interessante. Vamos lá. O calcário, usado na agricultura para diminuir a acidez do solo e na fabricação do cimento e do cal empregados na construção. A cal pode ser utilizado ainda na fabricação de tintas, né? O cal pode ser utilizado nessa fabricação. Então, durante todo esse processo, você está vendo quanto nós utilizamos, né? Ou a rocha em si, ou fragmentos dessa rocha no nosso dia a dia aí, tranquilamente. E o nosso quarto desafio, né? Inclusive eu fiz aqui um exemplo da Estátua da Liberdade, é as rochas metamórficas, como você já deve ter visualizado. Ok, na formação de pisos, né? Aqui, ó, vamos marcar essa parte importante. Rochas metamórficas são aquelas que sofreram origem e transformações, metamorfose de outras rochas. No caso do mármore, rocha transformada é o calcário. Então, a rocha metamórfica é aquela que sofreu uma metamorfose, uma mudança no seu formato original para compor, por exemplo, essa linda estátua que aparece pra gente aí, que está em Ponta Grossa, né? Que mostra um aspecto da agricultura. Turma, como eu havia iniciado, né, nós estamos em rochas metamórficas, que são aquelas que sofreram a ação ou uma transformação, uma metamorfose, uma mudança no seu estado físico natural, tá? Olha aqui o que o nosso livro nos diz. As rochas metamórficas se originam da movimentação de rochas magmáticas ou de rochas sedimentares. Nesse caso, o que altera é a organização dos minerais que vão compor esse tipo de rocha. E às vezes, até os próprios minerais que se transformam em outros. Surge então outra rocha com propriedades diferentes daquela que a originou. Vamos para nossas marcações. Vamos marcar todo este parágrafo. Opa, o tio passou aqui. Ok, gente? Então, continuando aqui. As transformações é provocada por intensas pressões e elevações de temperatura, quando, por exemplo, na movimentação da crosta terrestre, empurrando uma rocha sedimentar de uma região mais profunda, de maior pressão e de temperatura. Ela sofre uma alteração na sua composição química, né, na sua estrutura química molecular, mudando. Então, por isso que nós damos o nome de metamorfose, tá? Sofreu uma alteração
na sua metamorfose. Vamos continuar. E olha aqui, gente. Olha que lindo. O Corcovado e o Pão de Açúcar, que estão na figura abaixo, no Rio de Janeiro, assim como a maioria das rochas da Serra do Mar, são exemplos de gneiss, uma rocha metamórfica que pode se formar, da transformação do granito. Então, se ocorreu transformação, é um tipo de rocha metamórfica. Olha que lindo, gente. Quem já foi para o Rio de Janeiro sabe. Um outro exemplo de rocha metamórfica é a ardósia, como está na figura abaixo, que nós utilizamos no solo, tá bom? Gente, olha aqui. Então esse foi um resumo rápido, né? Um resumo simples daquilo que a gente já está estudando. Prometo que eu vou mandar outros vídeos também para vocês e outros áudios para que a gente possa entender. Então, bora para a revisão. Quais são os 3 tipos de rocha que nós estudamos hoje? Magmáticas, metamórficas e sedimentares. Olha aqui o exemplo. Magmáticas, né? Da formação do magma. Lava joga, o vulcão em erupção joga lava para fora. Essa lava vai se solidificar, resfriar-se, obviamente, solidificar-se, né? Você vai ter exemplos, claro, ao passar de milhões e milhões de anos, rochas sedimentares formadas por pavimentos de vários tipos de rocha ou de vários tipos de solo. E você vai ter também, como no exemplo da Estátua da Liberdade, rochas metamórficas. O que é uma rocha metamórfica? É uma rocha que sofreu metamorfose, alteração da sua estrutura molecular primária, e agora ela adquire um outro formato, uma outra estrutura. Ok, gente? Então eu espero que vocês tenham compreendido e até a próxima.